todo entendimento esteja com cada um esta manhã. Amém. Nós temos aí uma palavra da parte de Deus. Acredito eu que essa palavra ela pode nos ajudar. Eu sempre falo que todas as manhãs, quando a gente recebe uma palavra da parte de Deus, essa palavra, se nós acolhermos nos nossos corações e praticarmos com sabedoria, né, no nosso dia a dia, a gente se aproxima um pouco mais da santidade que Jesus pede que nós tenhamos, para que nós possamos alcançar juntamente com Ele a eternidade. Nós estamos aqui falando da Casa de Apoio Belém, né, um trabalho que já há 18 anos está salvando vidas, né, restaurando sonhos, tirando pessoas de uma situação totalmente, né, deplorável. A gente sabe que este contexto da dependência química tem destruído muitas famílias, né, e para a honra e glória de Deus, esse trabalho aqui há 18 anos, através da vida do nosso pastor, está, né, trabalhando em prol dessas famílias necessitadas. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 28 até o verso 26 ao 29. Eu quase ficando cego, não estou enxergando mais não, ficando velho. Fala sobre a mulher do fluxo de sangue. É uma passagem muito conhecida, mas essa passagem, a palavra de Deus, Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente, e essa mesma palavra que serviu para aquela ocasião vai servir para essa. E se nós prestarmos bastante atenção, 26 até o 29, Marcos 5. Ah, Marcos 5, 25 não tem. Marcos 5. E aí, de qual versículo? Do 25 ao 29. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, e nós já ouvimos com certeza, mas como diz o Plínio ontem, talvez a gente acabou não escutando, mas hoje acredito que nela possa fazer o efeito para qual está sendo enviado. Vamos lá. Jesus e a mulher doente. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por detrás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Amém? Amém. Irmãos, fecha a porta para mim, fazendo um favor, irmão. Irmãos, o que acontece? Ontem a gente estava... A porta com o Adriano está lá. Com o Adriano... Mas então fecha aí para nós. Ontem, quando a gente estava falando com o Plínio, a gente, naquele grupo, você pode ver que a gente falou sobre vários assuntos relacionados a questões medicamentosas, não foi isso? O irmão, um tomou bogaína, outro tem os diazepam, enfim, todos os remédios, na verdade, no decorrer desses anos, né? O Carlos também comentou sobre alguns outros remédios, e essa passagem é uma passagem que ela vai nos trazer à luz um comportamento dessa mulher comparado ao nosso comportamento. Porque a Bíblia vai falar ali que essa mulher ela havia gastado tudo o que ela tinha. Né? Ela já tinha essa hemorragia, esse fluxo de sangue há um tempo muito grande, e ela tinha gastado tudo o que ela tinha. E os médicos não conseguiam resolver. Pelo contrário, a Bíblia está falando que ela ficava pior. E se você for analisar, irmãos, para a nossa doença, no caso, cientificamente falando, não tem cura. Ela é lenta, progressiva e fatal. E os médicos, muitas vezes, eles trabalham com a redução de danos. Porém, nós cremos num Deus que erradica essa doença através de uma mudança de comportamento. Mas essa mudança de comportamento, ela vem, né, ela se dá devido à prática, né, do efeito do evangelho nas nossas vidas a partir do momento que nós ouvimos a palavra. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Né? Se nós nos permitirmos ser acessados por essa palavra, nós com certeza vamos viver o milagre de Deus. Nós já vivemos hoje, porque nós acordamos. Muitas pessoas dormiram e não acordaram. Nós dormimos e acordamos porque Deus está conosco. Então o que acontece? Neste caso em especial também tem algo interessante, porque Jesus ele estava indo ali atender um pedido da família de Jairo, que ele era um príncipe da sinagoga, né? Ele estava com a filha doente. Então veja bem, os mestres antigamente da sinagoga eram fariseus, eram homens da lei.
E esses homens da lei, o que acontece? Eles não criam muito, né, em Jesus. Porém, este homem, ele foi desesperado até Jesus pedir um favor para sua família, e essa mulher ouviu. Ela falou, pô, peraí, esse Jesus aí pode me curar. Por quê? Jairo falou para ele, ó, se o senhor tocar na minha filha, ela vai ficar boa. E essa mulher ouviu, falou, pô, se eu somente tocar nele, eu vou ser curado. Aí eu vou trazer nos dias de hoje, irmão, quantos de nós aqui, se tivéssemos condições financeiras, e se alguém falasse para nós que o nosso problema seria sanado se nós tomássemos um remédio, nós já não fizemos isso? Quantos de nós já não procurou na ciência, procurou nos médicos? Rapaz, eu sou de um tempo que a minha avó levava eu na benzedeira. Chegava na casa da minha avó, tinha água benzida na geladeira. Ela pegava minhas roupas e levava na igreja para o padre benzer. Quem aqui já não passou por uma situação dessa? O pai e a mãe levar, né, já foi no pediatra, foi psicólogo, foi psiquiatra. Né? A gente já passou por todas as mãos de todos os profissionais possíveis, mas nenhum desses profissionais conseguiu nos ajudar. Mas um dia nós ouvimos falar de Jesus. E através da vida de Jesus nós estamos aqui. Por quê? Esse tipo de trabalho, esta casa, ela foi fundamentada numa rocha que é Jesus, através da vida de alguém que foi salvo por Jesus em algum momento. Então nós ouvimos falar, pô, eu vou lá para aquela comunidade, eu vou para uma casa de apoio, eu vou para uma casa de recuperação. Por quê? Porque lá tem esse Jesus. E se eu somente tocar e obedecer o que eles estão falando lá, eu vou ser curado. E é o que eu quero trazer à memória para os irmãos esta manhã. Que nós estamos aqui e se tão somente nós tocarmos na ordem de Jesus. Olha só como é que é forte essa palavra. A gente não precisa abraçar Jesus, não precisa beijar. Irmãos, é só tocar. E de que maneira nós fazemos isso? Ouvindo, obedecendo. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Obediência, nós temos que ter obediência, sensibilidade e ação. São 3 princípios básicos que fazem com que nós determinemos o nosso sucesso nessa nossa caminhada. Obediência, primeiramente, né? Como diz lá em Romanos 13, fala sobre a autoridade, nós temos que ser obedientes às autoridades, porque muitos de nós aqui não foi obediente em momento algum das nossas vidas, porque se nós tivéssemos sido desobedientes, mesmo sem conhecer Jesus, se nós andássemos dentro de um padrão normativo, nós já não estávamos aqui. Temos sensibilidade. Sensibilidade do quê? De ouvir. Essa mulher ouviu, ela falou, o quê? Peraí. Ela ouviu. E depois ela agiu, ela rompeu, tinha uma multidão. Tem uma multidão hoje falando, cara, você não vai conseguir. Para de incomodar o mestre. Mas você tem que romper. Ela se humilhou. Irmãos, ela correu um risco de vida. Porque na situação que ela estava, ela não podia andar no meio do povo. Antigamente, uma pessoa que tinha uma lepra, que tinha um fluxo de sangue, ela era considerada impura. A ciência não tinha respostas. E ela não podia estar naquele lugar, naquele momento. Mas a vida dela dependia dessa atitude. Ela podia ser apedrejada. E ela foi rastejando. A palavra de Deus diz que ela foi e tocou nas orlas das vestes de Jesus e saiu o poder. E aí quando ela vai abordar Jesus, Jesus fala, de mim saiu o poder. Ela falou, Senhor, fui eu. Aí Jesus falou, mas não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Foi o que a gente conversou ontem, é uma mudança de comportamento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Se eu e você não está conseguindo experimentar esse novo de Deus, é porque a gente não conseguiu romper ainda. Nós temos que romper, nós temos que derrubar as muralhas da nossa mente. Como, né, lá nos tempos do povo de Deus, né, Deus, através da vida de Josué e o povo, conseguiu derrubar as muralhas de Jericó. Então, eu e você precisamos entender, irmãos, essas palavras, elas têm um poder, se nós permitirmos elas chegar onde a gente precisa. Muitas vezes, o que acontece? Nós adoramos um Deus convencionalmente. Nós não temos aquela obediência genuína de Abraão. Porque se você for ver, Abraão, quando ele foi imolar o filho dele, o anjo falou, opa, calma aí. Deus proverá um cordeiro. E proveu para ele. Eu e você, nós obedecemos quando não fere o nosso ego. Chega o irmão agora e corta uma saída do irmãozinho, corta uma ligação. Irmãos, uma vez uma mãe perguntou assim para mim, irmão, como é que eu vou saber se o meu filho está bem? Eu falei, a senhora fala não para ele. A resposta dele diante de um não vai determinar se o tratamento está fazendo efeito. E nas nossas vidas aqui dentro, irmão, nas pequenas coisinhas que de repente nós nos atentamos aqui.
Se eu parar para pensar, irmãos, nós temos 4 refeições por dia, é isso? Nós temos uma cama, nós temos um banho quentinho. Nesse exato momento, pessoas estão morrendo. Tem mães agora desesperadas no ML fazendo reconhecimento de um filho. Tem uma criança agora no hospital de um câncer sofrendo. Tem pessoas sendo encarceradas, pessoas em leitos de hospital, e nós estamos aqui. Agora, depende de mim e de você. A nossa doença, percebe-se aqui que não é física, nós todos estamos bonitos, bem arrumados, cheirosos, perfumados. Mas nós temos que romper barreiras. Talvez alguém um dia olhou para você e falou, cara, você não vai dar certo. Você não vai conseguir. Ei, não incomode o mestre. E talvez você parou nessa palavra de maldição. Mas ela ouviu falar de Jesus. Você ouviu falar de Jesus? Por quê? Porque se tivesse outro jeito, você estaria aqui, irmão? Sinceramente. Se tivesse uma outra forma da gente se curar, nós não estaríamos aqui. Quem dera nós tivéssemos vindo até Jesus por amor, mas nós viemos pela dor, e já que estamos aqui, nós fomos amados por Deus. E Ele, através do seu amor, da sua misericórdia, está limpando e tratando as nossas feridas através do bom samaritano, que hoje é a casa de apoio Belém nas nossas vidas. Que hoje é o pastor João, é o Luciano, é o Marcelo, é o Adriano, é o Robson, é o Renato. São os pastores que oram por nós, são as instituições que doam, que nos ajudam. São o governo federal que às vezes tá em falta conosco, mas em algum momento fomenta nas nossas vidas. Você já parou para pensar o tamanho da assessoria que você tem aqui, meu querido? Rapaz, eu tenho um motorista particular, você tem um motorista particular, você tem uma assistente social, você tem um psicólogo só para você, você tem um cozinheiro que faz comidinha gostosa para você, você tem uma equipe de saúde que você vai lá quando você tem necessidade e eles te atendem. Você tem mimos, de vez em quando nós temos aqui um rodízio de pizza, nós temos uma costela. Irmão, eu tô melhor que jogador de futebol, cara. Tem jogador de futebol que não tem assessoria dessa. E muitas vezes nós não conseguimos ver o lado bom das coisas, nós vemos o copo meio vazio. Hoje é sexta-feira, irmãos, em nome de Jesus, vamos olhar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se for para pensar em algo que é velho, pensa na vozinha da gente, pelo menos traz alegria. O passado já ficou, nós não estamos no passado. Nós estamos resolvendo aqui o passado, porque o futuro ainda está no passado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, se eu e você decidirmos hoje, fazer que nem essa mulher, ouvir, ter a sensibilidade de ouvir, romper. Hoje eu vou tocar nas ordens de Jesus. De que maneira, irmão? Sem murmurar, sem reclamar, sem questionar, orando pelos meus amigos. Olha como é que a oração do justo pode muito seus efeitos. Irmão, Jó, se você for ver lá em Jó 42, no versículo 10, fala o seguinte, ó, Deus mudou o cativeiro de Jó quando esse orava pelos seus amigos. E você sabe que muitos de nós ainda está travado, irmãos, no mundo espiritual? Porque muitos de nós está cheio de fluxo de sangue nas suas vidas. Por conta de uma mágoa, por conta de um abandono, por conta de uma falta de perdão, por conta de não entregar aquilo que Deus já pediu. Matar o velho homem. Irmão, Deus ele já jogou no mar de esquecimento. Sabe o que nós fazemos? Nós vamos lá com a tarrafa e jogamos, ficamos buscando. Então que nós devemos, de uma vez por todas, entender. É hoje. Jesus ele quer que eu e você tenhamos uma vida abundante. E essa vida abundante, ela depende de eu e você entendermos e deixarmos Jesus administrar nossa vida através do Espírito Santo. Porque do meu jeito não deu certo. Os meus melhores projetos me trouxeram aqui. As minhas formações acadêmicas, o meu ego, a minha prepotência, a minha petulância me trouxe aqui. Então, mas quando eu me reconheço em Jesus, Jesus ele me dá a oportunidade de agora fazer a diferença. O que eu estou fazendo aqui também é um testemunho, para que nós alcancemos também famílias que estão desesperadas lá fora, com os filhos, os maridos nas drogas, mulheres sendo violentadas, mulheres sendo mortas, assassinadas pelos seus maridos, mães perdendo os filhos, e nós estamos aqui. Qual que é o nosso papel quando nós estivermos bem? Resgatar essas pessoas. O fruto do justo é a árvore de vida, o que ganha almas é sábio. E é para isso que eu e você está aqui. Mas é preciso, irmãos, vamos tocar hoje. Hoje eu vou deixar para você essa sugestão. Tente encostar na orla do manto de Jesus, já está bom. Que nós possamos nesse dia, irmãos, ser árvores frutíferas. Para que quando Jesus vir, ele encontre fruto em nós, porque a palavra de Deus diz que você conhece uma árvore pelo fruto, e que nós possamos ter frutos não só dignos de arrependimento, mas nós possamos, através do nosso testemunho, ser carta viva na vida de outras pessoas, que nós possamos honrar as pessoas que estão nos abençoando. Pode começar
pela gratidão pela mãezinha, pelo pai, pelo agente transformador que Deus colocou na sua vida. Né? Eu agradeço a Deus pela Casa de Apoio Belém, pela vida de todos vocês. A minha cura, ela só se dá, irmãos. As pessoas acham que a nossa cura, ela vai vir um cara com um carrão, ou vai vir um anjo do anão. A nossa cura é homeopática, é assim, ó, conversando. Porque nós conversando hoje é mais uma oportunidade. Se você decidir agora, ó, hoje eu vou ficar firme, irmão, acabou. As trevas, elas nunca vão prevalecer contra a igreja. Não existe a possibilidade. Os anjos de Deus estão ao nosso redor. Então vamos parar de dar crédito para as coisas ruins. Vamos ser otimistas. Até que tudo dê errado, o otimista sofre menos. Amém? Amém? Então que nós possamos no dia de hoje ser assertivos, e nós chegarmos no final do dia, pesar nossas ações, que o Espírito Santo possa prevalecer nas nossas vidas e nós glorificarmos a Deus com as nossas atitudes e nossos comportamentos. Amém? Amém. Eu desejo bom dia a todo mundo, a todas as famílias que estão aí nos vendo. Deixo aqui em aberto também a oportunidade para vocês que, se tiverem algum problema na família, entrar em contato aqui com a Casa de Apoio Belém, que nós temos uma equipe preparada e qualificada para te ajudar. Amém? Deus abençoe e ótimo dia a todos. Amém? Deixar aberto, se alguém quiser fazer algum comentário, Adriano depois vai fazer